Luneta Sonora na área. E no episódio de hoje eu quero falar com você sobre storytelling, que é a arte de contar, de encantar, de criar histórias que conectam, que emocionam, que vendem. E eu trouxe aqui diretamente dos meus arquivos algumas coisas que eu andei pesquisando e andei escrevendo sobre storytelling. Então, descobrir como criar narrativas que conectam, emocionam e vendem. Mas esse não é o ponto que eu quero chegar em relação à questão do storytelling. Por quê? No episódio de hoje eu vou tratar sobre storytelling urbano. Como assim? Tem algumas coisas que eu vejo quando eu passo na rua, quando eu estou simplesmente caminhando, que conectam uma coisa, que cada lugar que você passa tem uma história sendo contada. Cada casa, cada calçada, cada rua, cada canto tem uma história sendo contada. Então, antes de chegar no ponto do storytelling urbano, eu quero chegar a explicar o que é o storytelling. Então, contar histórias de forma estratégica com começo, meio e fim. Ou seja, basicamente contar uma história, mas não qualquer história. Além de relatar fatos, tocar emoções, criar identificação, aliás, e deixar uma mensagem. Por quê? Porque histórias vendem, informam e engajam. Não é uma coisa que é contada de qualquer maneira, é uma coisa que é contada para uma determinada finalidade. Elas ativam o cérebro, geram empatia e fazem sua marca ser lembrada. As pessoas podem até esquecer dados, mas elas lembram de histórias. E por isso que é tão importante você ter cuidado com a história que você conta, tanto mais importante quanto os dados que você quer transmitir. Então, quais são os elementos de uma boa história? Toda história precisa de um personagem, que é quem vive a história, de um conflito, que é o desafio, não necessariamente um conflito propriamente dito. Uma jornada, que é a transformação para superar esse desafio, e o que fica, que é uma mensagem. Então, toda história precisa de um personagem, um conflito, uma jornada e uma mensagem. E qual a razão por trás da sua história? A gente começa pelo porquê, ou seja, começa com propósito. Toda boa narrativa, ela começa com uma motivação poderosa. E quem vai ouvir a sua história? Antes de escrever, pense, quem que vai ouvir a sua história? Histórias boas não são para qualquer um, elas são moldadas para quem vai receber, então elas têm um público certo. E para isso você precisa usar emoções reais, emoção, vulnerabilidade, humor, superação. É isso que conecta, emoção move mais que lógica. E não é basicamente só contar a história. Mostre, não conte. Ao invés de dizer que ele estava nervoso, mostre, olha, suas mãos tremiam e o suor escorria pela testa. Crie imagens mentais vívidas. Na imagem 9, porque isso era para ser um roteiro de um carrossel, mas eu não usei ainda. Ou eu usei, eu nem me lembro. Sei lá. Porque é tanta coisa. Toda história precisa deixar uma marca. Feche com ensinamento, surpresa ou chamada para ação. Deixe algo ressoando na mente. Agora sim, vamos para o roteiro do episódio de hoje, que é o episódio de número 206. Então, o que nós vamos tratar de storytelling urbano? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, porque tá tudo na base dos arquivos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos levar tudo isso que a gente contou para as ruas. Sobre olhar a cidade como fonte inesgotável de narrativas. Porque cada esquina, cada muro, cada detalhe arquitetônico carrega uma história. Não importa se seja uma história de 500 anos atrás, ou de 50 anos atrás, ou de 25 anos atrás. O importante é saber como os criadores usam esse ambiente como inspiração e como palco para contar histórias que misturam cotidiano e imaginação. Afinal de contas, estamos falando de uma coisa chamada organismo. E lá vou eu aqui de novo, porque eu vou falar uma história sobre o você coçar o próprio rosto antes de começar. Eu estava iniciando o episódio várias vezes, porque sempre dava essas crises e tipo isso, por exemplo.
E eu não queria começar o episódio assim, mas agora eu tô no meio e eu tenho pouco tempo para colocar isso no ar. E, e aí eu vou ter que ir desenvolvendo mesmo com todos esses obstáculos. Lembra que eu estava falando sobre a questão dos desafios que você precisa ter para conseguir desenvolver uma história, alguma coisa? É sobre isso mesmo. Então vamos falar. E aí, de novo, vamos lá. A cidade é um organismo vivo. Mudam-se as pessoas, mudam-se os espaços, em cada transformação nasce um novo enredo. Então, é sobre enxergar histórias que dialogam com o coletivo, ou seja, com o todo das pessoas, com todo da sociedade, com todo dos moradores, com todo das pessoas que estão passando naquele momento. Mas também com o íntimo, com o que você vê, com o que eu estou sentindo nesse momento. Quem nunca se emocionou com uma cena simples do dia a dia que poderia virar crônica, poema ou até campanha publicitária? Ou seja, uma cena que você vê diariamente, alguém passando na rua, fazendo um gesto de gentileza, uma pessoa que passa, conversa com você e às vezes não te conhece, mas acha você simpático e bate um papo. Como aquele exemplo do Sofogão de uns 10 anos atrás, que eu até contei no site. E pode virar uma crônica, tipo as crônicas que eu escrevo todos os domingos. Um poema, embora eu não seja um poeta. Tô falando até da arte visual mesmo, que é mais a minha pegada. E até uma campanha publicitária, já que estamos falando de comunicação. Então, é justamente aqui. Também é importante lembrar isso, pouca gente tem levado em conta ultimamente, e lá vou eu coçar aqui de novo, da importância de dar voz à diversidade urbana. Cada bairro, cada comunidade tem os seus personagens, sua memória, seus símbolos, que por onde você quer que passe representam muito bem o lugar onde você mora. E incorporar essas narrativas na comunicação é uma forma de valorizar o que é autêntico e próximo do público. Afinal de contas, desculpem, você quer se comunicar com alguma coisa que esteja próxima de você, mais perto da sua rotina, do seu cotidiano. Não é simplesmente você mudar de lugar e só passar e aquilo não fazer parte da sua rotina, mas quando você está perto da sua casa, aquilo sim efetivamente faz parte da sua rotina e você não vê representado em lugar nenhum. E o convite é claro que eu quero fazer para vocês. E apesar de você estar vendo esse episódio numa tela de tamanho qualquer, o convite é claro. Levante os olhos da tela e olhe para a cidade. Ali no movimento urbano estão os melhores roteiros esperando para serem contados. Ok? Então esse foi o episódio de hoje do Luneta Sonora. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube. Já sabem que eu estou nas redes sociais, @Josivandro Avelar e @Josivandro no X e no Tumblr, ok? Então é isso, esse foi o episódio de hoje sobre storytelling urbano. A gente se encontra por aí. E quando eu faço esse movimento, assim é porque é justamente para dar o play, o pause ou o stop. Então é isso, a gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.